Olá, querido amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com Yahweh da Palanca TV. Mais uma semana aconteceu que tenhas tido felicidades, alegria, dinheiro. Dinheiro, sim, para resolver os nossos problemas. Nós começa mais uma edição, como sempre nós vamos orar. Não podemos começar sem orar e, claro, nós lhe convidamos a fechar o rosto aí onde você está e chamamos o Eterno para este lugar. Se lhe der jeito, se não der jeito não faz mal. Nós aqui seguiremos orando e você acompanha aí como puder no Facebook, no YouTube e aqui na nossa estação. Mas não se esqueça, avisa os amigos e vizinhos, nós já começamos. Esse é o encontro com Yahweh, Criador, nosso Deus. Obrigado porque mais uma semana aconteceu. Hoje queremos também agradecer. Queremos agradecer pela vida, pelo pão, pela saúde, pela bênção de podermos ter a oportunidade de, neste momento, nos dirigirmos palavras assim, mesmo sendo pecadores. Nosso Deus, queremos conversar com os nossos amigos e pastores para que possamos entender um pouco mais de si. Abençoe cada telespectador que estiver assistindo nesse momento. E aqueles que não nos estão a assistir, que possam ouvir falar de nós, deste programa. Agora queremos pedir uma bênção especial para aqueles que estão nas camas dos hospitais, estão doentes, em casas. Tu os conheces, sabes as enfermidades de cada um. Que o teu ar, que o teu calor, que a tua mão lhes abrace e lhes encontre. E que a saúde se restabeleça na vida de cada indivíduo. Nós temos certeza, não temos dúvida de que a tua palavra nos basta. No nome de Jesus, seu único Filho, que doaste a nós sem merecermos, pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Nós vamos começar esse programa com música. Ela veio de Ongiva, veio do Cunene. Veio especialmente para cantar aqui. É Joia de Ruth, Joia Ruth. Eu sei que está correto e ela vai abrir com música. Venha daí, irmã. Ser filho de Deus é maravilhoso. Viver com Jesus é o melhor que pode acontecer. Alegria, paz e amor, bênção e luz, tudo Ele dará. Ser filho de Deus é maravilhoso. Viver com Jesus é o melhor que pode acontecer. Alegria, paz e amor, bênção e luz, tudo Ele dará. Por isso louve, por isso cante, por isso louve até não poder mais. Por isso louve, por isso cante, pois Cristo sempre contigo estará. Por isso louve, por isso cante, por isso louve até não poder mais. Por isso louve, por isso cante, pois Cristo sempre contigo estará. A unção de Deus descerá sobre ti. Ele
Cristo sempre contigo estará. Por isso louve, por isso cante, pois Cristo sempre contigo estará. Bem-vinda, irmã, como está? Prazer. Muito gosto em recebê-la. Fala do microfone. Obrigada. Che, grande da música, irmã, amém? Amém. Eu gostei. Obrigada. Essa música tem uma mensagem muito forte, por isso louva, por isso canta. Quem é a Joia Ruth? A Joia Ruth é uma menina que louva a Deus, que vem do Cunene. E estou aqui Está para aqui. mostrar e engrandecer o nome do Maravilha. Senhor. O Cunene assiste o Encontro com Yahweh? Assiste. Todo o Cunene, um abraço aí, os irmãos do Cunene. Cunene. Eu já fui lá, gostei de ter estado lá. Mas convidem aí para uma coisa, convidem aí Sim, para a gente para fazer comer alguma uma coisa. fuma. Não é? Uma Sim, fuma lá. sim, é Eu uma vou esperar fuma. esse convite. Dá um número de contacto se quiserem te chamar para vir para aqui. O número de contactos para shows é 926 05 20 60. Para a vis do Cunene para cá, é de favor, eles têm que só pagar a passagem, como é que é? necessário Ou é negociar, passagens, sim. não é? É necessário que Sim. enviem passagem. Ah, é? Apoio. Convidem a irmã Joia, ela canta muito. Gostei dessa música, está de parabéns. E essa música vai entrar no topo de casa. Esta música com certeza vai liderar o top lá na minha casa. Amém. Sim, então todas Amém. as semanas Obrigada. nós ouvimos música, eu gostei e está de parabéns, a produção muito bem feita, a letra da música, parabéns, parabéns. Obrigada. Deus te Eu trouxe abençoe. um CD que é para deixar aqui. Maravilha. Está o Maxinho. Filho de Deus, irmã Joia. Sim. Gostei, muito obrigado. Obrigada. Com muito prazer, eu vou ouvir. Essa música está lá? Está. Qual é a música? É a música que intitula o Filho CD. de Deus. Filho de Deus, sim. Aqui. Número 4. Sim. Essa música vai liderar o top da minha casa. Muito obrigado, minha irmã. Deus te Obrigada. abençoe. Amém. Muito gosto. Abraço lá os irmãos do Cunene. Farei chegar. Tchau, Obrigada. tchau. A gente se vê. Agora vamos conversar. Meus convidados de hoje vieram e vamos falar do Apocalipse 13. É isso mesmo. Nós nos propusemos a falar de um tema extremamente complicado e difícil, mas o apóstolo Benjamin de Jesus e o pastor Diniz Mona, eles vieram e eles vão responder as minhas perguntas. Venham daí, bem-vindos, tenham bondade. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, apóstolo. Muito gosto de recebê-lo. Tenha bondade, vamos sentar no cadeirão mais famoso de Angola. Bom, bem-vindos, pastor e apóstolo. Como anda a saúde e vida? E o pastor Diniz Mona, ele pastoreia, faz o seu pastorado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Em que área agora? Porque a última vez que esteve era no Sequele. Exatamente. Agora está onde? Era na área do Sequele, agora estou na área da Simangola. Simangola. Mas é comum essas mudanças? É comum acontecer essas mudanças? É uma dinâmica interna, ela existe de tempo em tempo, mudanças de região. Bem-vindo. Pastor obrigado. Diniz Mona, ele é daqui da casa. A família, os meninos, a bebê lá, tá tudo certo? Está tudo bem, graças a Deus. A criança está boa, o bebê está bom. Maravilha. Joaquim, pequeno Joaquim está bom. Que bom. Que bom. A mais velha também está boa e a esposa também está boa. Maravilha, nós mandamos um abraço extensivo para eles. O apóstolo Benjamin desenvolve sua atividade em que igreja? Pela graça do Altíssimo, sou o visionário e líder do Ministério Graça Abundante, o ministério que foi fundado na província de Benguela. Quer dizer, estou a vir diretamente da província de Benguela. Uau! Aqui tem muitas igrejas já, né? Mas está difícil entrar aqui. Como é que é? Quando Deus está no controle, as coisas podem parecer difíceis, mas se é a ordem de Deus, enfrentamos as dificuldades. Maravilha. E Ele estará conosco para superar todas as necessidades. Eu gostei. Apóstolo, me responde uma pergunta, não posso deixar de não fazer. Benguela assiste o Encontro com Yahweh? Assiste Encontro com Yahweh. Maravilha. Neste momento estou a saudar ali a família Graça Abundante e toda a província que estão conectados
a assistir esse encontro com Yahweh, que esse encontro com Yahweh seja mesmo um programa que vai vos conectar com Deus e que sejam todos abençoados em nome de Jesus Muito Cristo. obrigado. Pastor e apóstolo, eu tenho uma pergunta. Eu tenho várias questões, tenho várias situações, e então eu os convidei hoje para me ajudar a compreender aqui um assunto. O livro de Apocalipse na Bíblia, o livro de Daniel e Apocalipse, acabam sendo os livros mais complexos de se entender. E hoje nos propusemos então a falar do capítulo 13 da Apocalipse. Todo o capítulo. Ele é complexo. Pastores, por que razão o livro do Apocalipse é difícil? E me parece que esse capítulo que nós hoje vamos falar do Apocalipse 13, tem muitas correlações com coisas e acontecimentos atuais, modernos. Começa com o pastor Diniz. Pastor, por que é difícil compreender o Apocalipse, o livro do Apocalipse, Daniel? E depois, pastor, pode começar já então, nessa questão do capítulo 13. O que significa esse capítulo aqui? Ok, muito obrigado. É de fato um livro muito complexo. Primeira dificuldade encontra-se porque é um livro escrito há muito tempo atrás, não é? E temos um intervalo de tempo. Você sabe, quanto um escrito é mais antigo, ele se torna mais complexo de se compreender. E, para complicar tudo, ele foi um livro, vamos dizer assim, codificado. Foi escrito em códigos, né? Usa-se muitas, como vamos observar, principalmente nesse capítulo 13, usa-se muitos símbolos. Fala-se de besta, uma besta, fala-se de uma besta que subiu do mar, de outra besta que subiu da terra, depois fala-se de um número que vai se colocar aqui e ali, que vai se colocar aí. Você tem que se perguntar, afinal de contas, o que é que o apóstolo João quer dizer ali, não é? Então, isso é que dificulta a leitura do livro. De modo que, para entender o que ele quer dizer, é necessário entender o seu autor, o apóstolo João, a época em que ele está escrevendo, quando ele está escrevendo, sobre que condições ele está escrevendo. Por exemplo, né, ele estava aí na época da perseguição da igreja, e ele não poderia escrever diretamente, usando uma linguagem direta, porque senão o conteúdo seria retido, destruído e não propagado. Então ele teria que usar o Império Romano. Ali estava fazendo perseguição contra a igreja. O imperador era muito cruel. Se ele usasse linguagem direta, o livro entraria no índex e seria destruído. Esse é um dos motivos. Mas ali ele está usando uma metáforas, né, e simbologias que os cristãos da época entendiam perfeitamente do que ele estava falando. E João descreve ali uma história não só da sua época, mas do passado, passando pela sua época e o que viria. Então, esse é um exercício que tem que se fazer ao lermos o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Quem é essa besta? Uns dizem porque é uma igreja, porque é um representante líder de uma igreja. Apóstolo, começa já ali. A besta é o que, então, na Bíblia? E essa besta que subiu do mar, como é que se entende isso, então? Isso é o quê? Para explicarmos aí o nosso telespectador que está nos assistindo. Muito obrigado. Eu vou de acordo com o pastor Diniz. Apocalipse é um dos livros, mesmo eu sendo apóstolo de uma igreja, quando abro a Bíblia para meditar e quando chego no Apocalipse, tenho temor. Porque é uma revelação dada a uma pessoa que já não está em vida. Então, nos dias de hoje, a besta, alguns dizem é igreja, alguns dizem que é líder de uma igreja. Eu, o apóstolo Benjamin de Jesus, tenho respeito a todas as igrejas e a todos os líderes. Creio eu que eu não posso confirmar que é uma igreja, que essa besta é um líder religioso. Eu tenho uma missão: levar o povo de Cristo no arrependimento e pregar o Evangelho para que eles possam aguardar a vinda de Cristo. Essa besta, se é um líder, se é uma igreja, eu não sei.
eu tenho a mensagem. Uso a Bíblia não para condenar os líderes ou igrejas. Eu apenas uso a palavra de Deus para alertar o povo a aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá. Ele virá. Então não vamos estar nessa guerra. Não, o líder da igreja fulana que é a besta. A igreja fulana é a besta. Não. A nossa guerra não pode ser contra igrejas ou contra líder de igreja. A nossa guerra é contra o diabo. Mas agora essa besta, conforme o João explicou, ele caracteriza besta, falou de uma besta. Sim, mas está escrito. Com apóstolo. características complicadas. Sim, Nós não estamos a inventar nada. Em Apocalipse Na verdade, 13. Está escrito, sim. Em Apocalipse 13, se ver, porque eu quero que o apóstolo me explique, né? Sim. Em Apocalipse 13, capítulo 3, diz assim: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Isso é simbologia. Sim. Essa simbologia já não é válida para o nosso tempo? Isso só valeu lá para o povo em que João escreveu, já que ele tinha que escrever com códigos porque podia correr o risco do livro ser cerceado, ser sancionado. Mas essa besta, nos dias de hoje, significa o quê? O que representa isso? Porque, senão, permita-me colocar, porque senão, baseado no que o apóstolo falou, então esse capítulo podia ser rasgado. Essa é a interpretação que eu posso ficar com ela? Não, o capítulo não pode ser rasgado. Na verdade, essa besta, seguindo a interpretação da revelação, Deus mostrou ao apóstolo João as coisas que iam acontecer com a igreja. Dessa besta, segundo a revelação, Deus queria fazer ver ao apóstolo João os governos, impérios que iam se levantar. Sim. Contra a igreja. A autoridade da terra, o Estado. E já se levantaram essas autoridades? Já se de acordo com a profecia? Já se levantaram. Quem são essas autoridades? Quem são as autoridades? Apóstolo Benjamin. Apóstolo Benjamin. Então não é a verdade que nos liberta segundo João 8? Na verdade... O que está escrito é para ser sim, dito. Pastor Mona, quer ajudar? Porque meu trabalho é perguntar. Pastor Mona, a mesma pergunta feita ao apóstolo. Como o apóstolo disse, né, a missão das igrejas, do povo de Deus, é pregar o evangelho. Sim. E aqui, o livro, esse capítulo que selecionaste, sim, é um livro que nos narra como o dragão faz para travar essa propagação do evangelho. Então, ele é importante, faz parte da pregação do evangelho. Okay. Porque aqui diz que essas bestas blasfemam contra Deus, exatamente, lutam contra o povo de Deus, inclusive perseguem o povo de Deus. Então, o que João estava usando aqui? João, como bem disse Jaime no início, junto com Daniel, sim, são livros que devem ser acompanhados juntos, para entender muita coisa do que está aqui, principalmente aquilo tão debatido, o número 666. É necessário ver o livro de Daniel. Aqui, a princípio, começamos assim, João está falando de bestas, bestas são animais. E quando a Bíblia, na profecia, na revelação, está usando animais, está querendo se referir a poderes, a impérios, a reinos. Então, decodificando, ele está falando aqui de dois poderes. Essas duas bestas, sim, são dois poderes que estão aqui. Um que se levanta do mar e outro que se levanta da terra. Mas lembrei-me aqui de algo só antes de avançar. Sim. O telespectador vai perceber que há diversas interpretações sobre isso, e muito divergentes, cada um aqui também pode... sobre esse capítulo, exatamente, muito divergentes. Então, aqui eu estou apresentando, sim, com bases na própria escritura, uma interpretação que é esta, não é? Então, esses são dois poderes. Esta é a descodificação desses símbolos, é a interpretação da besta que emerge do mar, tanto é que emerge da terra. Quando se observa, por exemplo, mar, sim, a própria Bíblia vai dizer porque as muitas águas são povos. O próprio livro de Apocalipse vai dizer povo. Então, tá mar é dizer, povos. Exatamente. Aqui, quando fala de mar, exatamente, está a falar povos. Exatamente. Okay. É um poder que emerge onde tem muita gente, local habitado. Agora, a terra é um local oposto, desolado.
Então é um poder que se levanta. Mas esse poder já se levantou, vai se levantar, falta pouco. Se o tempo está no fim, os pastores, os apóstolos estão sempre a pregar. O tempo está no fim, os dias estão a acabar, então fica a pergunta. Mas isso ainda há de acontecer ou este poder já está ali, está visível ou ainda não? É aquilo que diz a nova ordem mundial? Como é que se explica isso? Bem, passo a palavra ao apóstolo. Esses poderes, na nossa interpretação, eles já se levantaram. Já se levantaram. Estão em pé e ainda agirão. Sim. Ainda agirão. É por isso que diz aqui se levantou do mar. Já se levantou no passado. Ele já se levantou. E também a que emerge da terra, um local desabitado, ele também já se levantou. Ok. Isso na história interpreta-se como uma nação poderosa que surgiu onde não havia nada, que começou a surgir do nada, fugiu por causa da perseguição que o império que se executava contra a igreja de um local e levantou-se como uma nação que se denominou assim como tal. Assim como está escrito aí. Com essas características aqui, com poderes e tudo, que hoje é tão poderosa, né? Por isso emerge da terra, de um local onde não tinha influência de um outro poder religioso. E o 666 que fala aqui também do capítulo, também fala que vão dar símbolos, as pessoas vão ter que ter o número, né? Para poder comprar e vender. Mas é um número que vão nos colocar na testa, na mão, ou é um código. Uns dizem, não, é porque é um chip que vão meter aqui, e depois outros dizem que não, é aqueles cartões, os cartões unificados, onde tem lá o código de sangue, bilhete de identidade. O que é isso? Começo com o apóstolo e depois vou para o pastor. Na verdade, o diabo é astuto. Como assim é astuto? O diabo não gosta de ser descoberto. Basta alguém receber uma revelação do diabo, que ele trabalha assim, 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 você já tem o conhecimento da forma que ele trabalha. Então, se você se apegar apenas na revelação que tiver que o diabo trabalha assim, ele surpreende e ele muda de sistema. Apocalipse fala que aos que vão adorar a besta vão receber a marca de 666 na testa. Todo mundo aguarda esse momento em que vamos adorar a besta. Quando a besta será adorado, vai receber a marca na sua testa, se calhar será visível. Mas o diabo já mudou. Já mudou. A besta, as pessoas já lhe adoram. Quem é essa besta que lhe adoram? Essa besta é o diabo, o dragão. A Bíblia diz que o mundo jaze pelo maligno. Olhando tudo que está a acontecer ao redor. A besta é um dragão ou é o poder que fala que viria aqui no Apocalipse? A besta é? Sim, a besta é um poder que viria ou é o próprio diabo? Não, fica essa questão aí. O poder virá acompanhando de alguém que vai manifestar esse poder, que é o diabo, o poder maligno. Então, as pessoas vão receber chip, conforme estamos a ver as notícias, é o chip, é isto aqui, é aquilo. A marca da besta já existe e já começou a trabalhar faz tempo. Só que as pessoas, ou bem dizer, os crentes, estamos na distraição. Estamos na distraição, pensando que aquilo virá. Ainda não veio. Besta já começou. O mundo das trevas manipular as coisas. O apóstolo pode nos dar assim, um tópico lá. Por exemplo, aquele ponto. Porque a intenção desse programa é alertar as pessoas. As pessoas têm que. As famílias estão sentadas lá em casa e depois eles querem perceber que, ok, aquilo afinal que acontece, tem que ter cuidado, tem que ter cautela. A intenção também desse programa é essa. Então, eu acho que se não é na testa e já começou, um exemplo, será os Facebooks, as novelas, a internet, os WhatsApp. Um exemplo assim prático.
Facebook, WhatsApp, a internet, não posso afirmar que o Facebook, o WhatsApp faz parte da marca da besta. Ok. Porque Facebook, WhatsApp é um meio de comunicação. Se não tivesse Facebook, íamos fazer chamadas por telefone, normalmente. O diabo já entrou em toda a área. Agora, o cristão é que deve saber ficar sigiloso ou vigiar em oração. Quem mantém uma vida ativa de oração, o Espírito Santo lhe revela o que deve fazer e o que não deve fazer. A besta já está a ser adorado, principalmente na música mundana. Ok. Principalmente. O cristão foi chamado de adorar um só Deus. Na sua boca só deve sair adoração a Deus. Se o cristão deve dançar, eu creio que só deve dançar música que glorifica a Deus. Deve haver essa diferença. Quando ele fica nessa mistura... Quando fica nessa mistura, é a pergunta que eu tenho feito na igreja. Quando nós dançamos, muitas das vezes, quando estamos na igreja, todo mundo tem uma cara séria. Quando colocam louvor para dançar, dança com toda a serenidade. Mas quando está fora da igreja, está numa festa, eu vejo loucura com crentes, já participei em vários casamentos de igreja. Sim. Vejo a pessoa da forma que dança na igreja, mas quando colocam música que não glorifica a Deus, a pessoa se mexe mais do que a igreja. Os crentes têm a tendência de procurar o diabo, não sei, procurar o diabo na família, nos amigos, mas não sabem que já estamos a conviver com o diabo, com os atos que nós cometemos. O dragão ou a besta, ele já se levantou, como falou o pastor Diniz. E essa besta, o dragão, já está a ser adorado pelos crentes. Só que os crentes, por falta de vida de oração, estamos a receber pouca revelação ou estamos a ser pouco alertados por Deus. Por falta de vida de oração. Quem ora tem a comunhão direta com Deus. E quem tem a comunhão, Deus alerta, Deus avisa o que deves fazer, o que não deves fazer. Principalmente aqui na Bíblia. Nós temos a Bíblia, este livro que está na nossa mão, tem tudo que pode nos ajudar a fazer ou a não fazer. Mas os pastores e os apóstolos, os líderes, estão aqui também para nos ajudar a entender, porque esses códigos aqui não são fáceis. O livro anterior ao capítulo 13, o 12 e o 11, fala de um animal com 7 cabeças, e depois veio um pequeno que tinha mais poder que os outros, que é esse que relata no capítulo 13. Sim. E a pergunta que o telespectador está fazendo lá em casa, e eu ainda insisto, esse poder é quem? Tem nome? Não tem? Essa besta é o quê? Esse número, esse código 666 significa o quê? É isso que queremos saber neste programa. Por isso é que trouxemos os pastores, o pastor e o apóstolo, e o capítulo 13 do Apocalipse. Os telespectadores lá em casa estão com esse capítulo aberto. Então queremos essas respostas. Vamos ao intervalo, voltamos já. Daqui a pouco, só dará tempo de beber uma água, avisar o vizinho e o amigo que o encontro com Yahweh está no ar. Daqui a pouco voltamos já. Meus convidados, o pastor Diniz Mona e o apóstolo Benjamin de Jesus, que vieram especialmente para nos ajudar a compreender. Daqui a pouco a gente se vê. Programa da família, aquele programa que une as pessoas, os amigos, os convidados, enfim, que une nos sábados 20 horas, domingo às 7 horas e às 19 horas. Meus convidados de hoje é o pastor Diniz Mona e o apóstolo Benjamin de Jesus, que veio de Benguela para participar no encontro com Yahweh. Nós hoje estamos a falar do Apocalipse 13, é um livro codificado, escrito para uma linguagem específica, segundo os meus convidados. E eu insisto em perguntar, essa besta tem nome ou não? Mas essa besta é o quê?
É um poder, é uma pessoa. A Bíblia fala que vai surgir do mar um animal com 7 cabeças. E aí, dentro dessas 7 cabeças, tem, acho que é 6 cabeças ou 7, depois o pastor me corrige. Uma pequena vai aparecer que tem mais poder que as outras. E depois vai colocar código na testa das pessoas, que é já no capítulo 13, no versículo 17 e 18, fala que vai colocar um código 666, 6666 na testa das pessoas. E quem não tiver esse código não vai poder comprar, não vai poder vender. Houve-se também aí especulações de porque nova ordem mundial, porque... Pastor Diniz, vamos dar seu nome aos bois, pastor. Este código é o quê, pastor? Vamos ter mesmo um código colado na testa, na mão? Ou é uma simbologia que o apóstolo usou e hoje estamos muito presos a novas tecnologias, a coisas... É o quê, pastor, esse código? Ok. Nessa questão de dar nome aos bois, é necessário termos uma cautela, porque muitas das vezes somos mal compreendidos. Ok. Pensam que somos nós que estamos aqui a falar, mas é a interpretação que é assim, Sim. é a revelação que é assim. Vamos começar a dar os nomes aos bois, a besta que subiu da terra. Sim, essa besta. A maioria de pastores, apóstolos, teólogos, no passado e no futuro, alguns de forma diferente, outros não, interpretam isso, a besta que subiu da terra é uma nação, é um poder como os Estados Unidos da América. Ok. O que diz ela subiu da terra é um lugar desabitado, porque os Estados Unidos se formou justamente com essa característica. Ok. Porque eles são um povo que foram se agregar num território onde não havia nada, fugindo da perseguição que eles sofriam em outros lugares pelo poder que a Igreja Romana executava na altura. Na altura. Okay. Prova disso é a perseguição e a matança dos valdenses, albigenses, que não concordavam com os ensinamentos da Igreja Romana. Então, eles saíram e foram, esses cristãos saíram e foram formar uma nação, que muitos escritores seculares dizem era uma nação onde não havia papa, ou seja, onde não havia uma influência de um poder. Aqui surge um poder. Aí começa o surgimento de uma nação que hoje ela se tornou tão poderosa, que todo mundo sabe disso. Sim. Então, é visto aqui, nestas interpretações, a besta que subiu da terra como um poder civil, no caso interpretado como a nação, não os americanos, mas a nação. Ok. A nação. E a besta que emerge do mar. Se observar que tem as características que estão aqui na revelação. Porque a Bíblia é a maior revelação de Deus dada ao povo. São as escrituras sagradas. Tanto é que todas as revelações posteriores, elas devem ser verificadas com essa revelação maior. Devem ser verificadas aqui, que é a palavra de Deus. Então, por exemplo, aqui a besta, ela apresenta algumas características que nos permitem chegar à sua identificação, ou seja, ao nome desse boy, né? Como boy, diz aqui, sim, exatamente. Sim. Aqui, por exemplo, se você vai ver, é que ela tem muito poder, ela blasfema contra o nome de Deus, ela retira o poder do tabernáculo de Deus que está no céu. Ou seja, o que é o tabernáculo? O tabernáculo é o local onde se fazia adoração a Deus, o santuário, onde se prestava culto a Deus e onde se tinha um sacerdote que intermediava para o povo a Deus. E esse tabernáculo, agora que a Bíblia está dizendo aqui que está no céu, o intermediário é Cristo. Mas esse poder vem e troca tudo. O intermediário não é apenas Jesus, existem outros intermediários. Outros intermediários, ok. Exatamente. Aí começa a atribuir ao líder deste boi aqui, né, vamos dizer, algumas características que pertencem apenas a Deus. Isso é que é blasfemas. Como, por exemplo, perdoar pecados, cancelar não sei o que, fazer isso. Isso é blasfêmia. Quando um ser humano se coloca a fazer aquilo que só Deus faz, isso se chama blasfêmia. E esse poder que fala aqui na Bíblia, portanto, ele retira o poder a Deus, por exemplo, de perdoar pecados. Sim, e a partir desse momento, fazer intercessão. Esse poder começa a perdoar pecados que por defeito deviam ser. Sim, são perdoados por Deus. E também quando a Bíblia aqui, em Apocalipse, afirma assim que interferiu no trabalho do tabernáculo, é aquilo. Coloca outros intercessores além de Cristo.
Isso é interferir no trabalho do tabernáculo que o sacerdote, que é Cristo, está fazendo por nós. Mas, pastor Diniz, as nossas igrejas, a maior parte dos cristãos, as nossas igrejas têm sempre uma liderança máxima. Sim. E essas lideranças máximas, muitas das vezes, são endeusadas, em vários momentos. E esse, eu acho que aí talvez seja também um risco. E eu quero colocar essa pergunta nessa questão. Os líderes máximos das igrejas, por exemplo, a Igreja Católica tem um líder máximo, a Igreja Pentecostal tem um líder máximo, a Sétimo Dia, a Testemunha de Jeová, enfim, todas as igrejas têm sempre um líder máximo que, às vezes, é ele que fundou ou ele é o escolhido para ser o líder máximo, porque a hierarquia na igreja e a hierarquia é algo divino, portanto, não há mal nenhum respeitar as hierarquias. Não há aqui um problema de que esse capítulo também se atinja a esses líderes religiosos e aqui não necessariamente o líder da igreja A ou igreja B, esse poder não é uma coisa, não é identificável em várias igrejas ou é só especificamente uma igreja que tem essas características e há esse risco do líder poder fazer isso. Exato. Aqui está falando de um poder específico e aqui nós devemos abrangê-lo como um sistema. Porque, na verdade, aqui está falando, é de um poder, mas ele tem controle sobre outros. Esse é o ponto. Okay. Então, ele é um específico, mas ele tem influência sobre os outros, principalmente no sistema de adoração, de ensino, de outras coisas. E isso aqui, comumente, é interpretado por muitos como o sistema papal, a besta que subiu do mar. É interpretado assim. Não, aqui tem que se fazer uma diferença. Não ao Papa, a pessoa, não, mas o sistema. Exatamente. Ok. Então, uma das interpretações que tem é que esse poder não se refere à pessoa, não. É ao sistema que se criou. Porque também o capítulo fala da nação, uma nação pequena que surge, e essas características, fazendo pesquisa, batem nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é o país onde tem mais igrejas, é o país mais poderoso, onde as igrejas até têm liberdade, é de lá onde se faz um grande trabalho espiritual. Como se entende isso? Então, esse é pequeno, mas tem essa parte espiritual. Como é que dá para destrinçar isso? Isso está profetizado aqui. Também está, né? É por isso que o capítulo 13 diz que ele tem chifres de cordeiro, fala como cordeiro, mas a boca é de dragão. Porque está misturado. Porque os Estados Unidos, ele cresce como uma nação protestante. É a única nação no mundo que se denomina oficialmente como uma nação protestante. Ela assumiu isso oficialmente. Mas o livro está dizendo, mas quando ele abre a boca, em algum momento ela se desviou do assunto, fala como dragão. E é só ligar o noticiário. Como é que você vê que uma nação que se diz protestante, mas fica arranjando muita confusão, deixando bombas aqui, ali, confusão ali, aqui, assim, aí. E outras as coisas dos aspectos da moralidade também, da ética cristã. Então, você começa a observar exatamente isso que está a mistura lá. Assim. Tem isso tudo, mas fala como dragão. Pastor, mas o apóstolo Paulo, não, o apóstolo João, que o que escreveu, foi-lhe revelado a ele. Não ficaria mais fácil escrever só na nossa linguagem, para não nos dar muita volta, porque esse capítulo complica. Ele é de uma interpretação, ele carece de uma interpretação minúscula para se poder compreender os meandros, porque senão você não consegue chegar lá. E há uns que disseram, não, os 666 vão mesmo nos colocar na mão, cada um é um chip no sangue. Eu vejo muitos vídeos no YouTube, olha, já os 666 é um chip que estão a colocar no sangue. Então, pastores e o apóstolo, esse chip vão nos colocar como? Esse chip vão nos pegar com carimbo, vão nos meter 666 aqui. Como é que é, apóstolo? Da maneira que isto vai acontecer, se vão colocar chip, se vai ser um carimbo, não sei dizer ou confirmar. Mas eu apenas posso dizer assim ao telespectador, a todos os crentes que nos acompanham, vamos ficar em oração e na oração o Senhor estará a revelar as coisas escondidas.
Apocalipse 13, conforme o nosso irmão está a dizer, e o pastor Diniz, é muito codificado. Mas, como é uma revelação divina, toda revelação que vem de Deus tem uma interpretação. No seu versículo de número 11, a Bíblia diz que ainda outra besta que subia da terra. Uma nação pequena, conforme estão aqui a explicar. Mas, a partir do versículo 11 até 18, entendendo a revelação desse versículo, a Bíblia nos fala de um falso profeta. Um falso profeta que vai se levantar com 2 chifres. Até a Bíblia fala de cordeiro. Ok. Essa besta terá 2 chifres de um cordeiro. Todo mundo sabe que a imagem do cordeiro tem a ver com Cristo, o Salvador. O Salvador, é. Mas o que mais me choca, a Bíblia diz que a besta que se levanta do mar terá imagem de um cordeiro. Terá 2 chifres do cordeiro. Mas a sua boca não será do cordeiro, mas sim do dragão. Porque na sua boca vai sair blasfêmia. Na sua boca vai sair... E ele vai dizer ao povo para adorar a primeira besta. Então, essa segunda besta que vai surgir da terra, a Bíblia fala claramente que essa besta vai deixar cair o fogo dos céus, vai fazer maravilhas, fazer entender ao povo milagre, bem dizer milagres. Ok. Então, o que é que eu entendi nisto aqui? A segunda nação, como falou o pastor Diniz, mas a partir do versículo 11, a Bíblia nos fala de um falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta não se trata do nome da pessoa, é fulano, é sucrano, mas são as características. O Evangelho de Cristo, ou todas as igrejas, temos uma missão só, uma e única missão: levar o povo para o arrependimento. Sim. E preparar os corações dos crentes para o arrebatamento. Mas o Apocalipse aqui nos revela que essa besta, quando vir, vai demonstrar o poder, deixar cair o fogo, mostrar milagres, maravilhas, para seduzir os eleitos. Os eleitos. O que é que eu quero dizer aqui com essa passagem? Ou a mensagem que eu vou deixar aos crentes, como falou aqui o nosso irmão, que nós devemos alertar ao povo de Deus. O Evangelho de Cristo não é apenas demonstrar o poder, fazer maravilha, deixar cair o fogo, mas sim, é também levar o povo no arrependimento. Sim, tá bem. O Cordeiro tem uma mensagem da conversão, da transformação. Mas o Apocalipse nos fala que esse cordeiro vai sair fogo na sua boca, vai demonstrar maravilha. Mas o objetivo dessas maravilhas não é para levar o povo na conversão ou na salvação. Então são características, se calhar, de profetas, homens de Deus, que vamos ver nos dias de hoje, que apenas estaremos a demonstrar o poder de Deus, milagres, e não mostrar a imagem de Cristo, que é a salvação. Mas esses falsos profetas que surgem por ali, volta e meia tem um profeta João, um profeta Antônio, um profeta Sadraque, um profeta Mesaque, e muitos deles aproveitam-se para poder fazer a massa. Sim. Isso também é verdade, tem falsos profetas. São esses que o Apocalipse se refere, ou esses profetas são aqueles que Jesus fala em Mateus, que cuidais para... Vão surgindo falsos profetas que vão também cair vindo dos céus, como eu. Há uma correlação entre esses dois assuntos ou não, apóstolo? Sim, há relação com isso. Jesus alertou e o João teve essa visão da besta. Mas esse apóstolo esses falsos profetas são aqueles, esse profeta que o apóstolo falou aqui, aqueles também não? Jesus alertou que virão falsos profetas em meu nome, também farão maravilhas. E aqui eu acabei de dizer o que versículo 11 nos revela, que a segunda besta tinha a imagem de um cordeiro, mas a sua boca era de dragão.
Quer dizer, Fala de um ele jeito. vem com Jesus, Yeah. mas o que sai da sua boca não tem nada a ver com Jesus. Só mostra milagre, mostra demonstração, fala de prosperidade, mostra à igreja que a salvação é a prosperidade. Fala de pregação, só fala de prosperidade, de dia 1 a dia 30, propósito de prosperar, propósito disso aqui. Você vê, o ano todo termina numa igreja sem falar da conversão, sem falar do arrebatamento, sem falar da vinda de Jesus Cristo. Isso dos propósitos, a Bíblia estava a falar aqui já de umas igrejas que estão aqui instaladas no nosso país, né? Não, no nosso país só não, no mundo No inteiro. mundo inteiro, sim. No nosso país não. Quando queremos falar do nosso país, estamos a limitar o evangelho. Eu vi, o ano antepassado, um dos pastores que eu sempre admirei. Não quero mencionar aqui o nome. Ele passou na televisão, pediu perdão. Mas o profeta devia falar para Ele a dizer que meus não, telespectadores eu ficaram vim já pedir curiosos. perdão ao povo de Deus, porque eu andei esse tempo todo a cobrar dinheiro. Quem é esse profeta? Não dá para citar o nome. Dá Não. o nome ao boi, profeta. Não, ele fez verdade arrependimento. libertará. Eu acho que O apóstolo não- os o apóstolo tem que dar pastores nome aos bois. ou cristãos que estão me acompanhando sabem de quem estou a falar, mas não quero aqui falar o nome. Ele fez o arrependimento publicamente. Então, se é público, pode dizer. Se lhe apertar é só dizer que ele próprio já falou, já apareceu. Mas os meus telespectadores não sabem. Estamos Não, curiosos. ele sabe. Sabe, né? Pastor Diniz, me explica ainda. Esse código 666, vão nos meter aonde? Vão nos meter como? Vai ser como? Então, me dá muita volta. Esse código Ok. é como, pastor? Ok, vamos direito ao assunto, né? Vamos direito ao assunto. 666 é um código, é um número, vão nos meter na testa, vão nos colar na mão, vão meter no sangue, é o telefone, é o quê? Isso. Ok. Esse código, João está usando uma metáfora que nós usamos aqui em Angola hoje comumente. Ok. Quando, por exemplo, alguém vai fazer um trabalho para você, ou para alguém, você pergunta assim, quanto vai custar a mão A mão de obra. Você está usando uma linguagem igual essa que João está usando aqui. Ok. Você não existe mão de obra, mas você está perguntando quando é que vai ser o trabalho, a ação. Sim, sim. Mas está usando a mão. Por quê? Porque a mão é usada como um símbolo para fazer alguma coisa. Às vezes também nós dizemos assim, fulano meteu a mão nisso e agora o trabalho andou. Ok, sim, é uma expressão conhecida. Exato, a mão aqui está sendo usada como uma metáfora para dizer ação. E a mente, geralmente, se você vê alguém fazendo isso assim, está dizendo o quê? Metendo a mão na cabeça, está dizendo o quê? Colocando a mão na mente que a pessoa não está Não tem, sim. regulando bem, o que está lá dentro não está bem. Sim. A testa, apontando na testa. A fronte, ela simboliza a nossa mentalidade, a nossa consciência. Então, quando João está dizendo o símbolo será colocado na mão direita, está dizendo que essas pessoas, elas vão aceitar a autoridade dessas duas bestas, desses dois poderes, o religioso e o civil, tanto de forma consciente como pela ação. Ok. O símbolo é esse. Não se trata de meter um chip nas pessoas, não é nada disso que a Bíblia está dizendo. E o que que simboliza o símbolo? Isso aí tem que fazer um resumo, um exercício de resumo, porque isso daria muitas horas. Então, o pastor se prepare, porque vai passar aqui de novo para fazer esse resumo, sim. E essa promessa fica aqui. Precisamos desse resumo. Ok. Nossos telespectadores exigem. Mas é só para o telespectador não ficar assim. Se voltarmos para... O João, ele é um hebreu, ele está usando um símbolo que muitas pessoas usam. 666. Se você voltar para a Babilônia, por exemplo, na estátua de Daniel, você vai encontrar esse número lá presente. 666. Sim. A estátua vai ver as dimensões da estátua. Era 60 de não sei o quê, 6 de não sei o quê, tudo número 6. Por quê? O sistema babilônico, ele usa o sistema hexagesimal, não decimal como o nosso. Por quê? Porque para eles, na Babilônia, tudo tem a ver com adoração aos seus deuses. Eles atribuem tudo aos seus deuses. De forma que, por exemplo, na Babilônia, o 6 representa um Deus menor, o 60 representa um Deus maior e os 600, eles representam uma outra potência de Deus. E quando você soma esse todo número, 60, 6 e 600 dá 666,
é todo o panteão da falsa adoração da Babilônia junto. Ou seja, em outras palavras, é um sistema da falsa adoração. O que João está querendo ensinar é que como isso simbolizava para os cristãos anterior, o povo anterior, que não adoravam a Deus, é uma falsa adoração a outros deuses que não seja o Deus Criador. Fazer aquilo que não é o que Deus mandou é ser marcado com o número da besta. Isso é que é ser marcado com o número é adorar alguma coisa, é fazer alguma coisa, mas que não está de acordo à vontade de Deus, que não está expressa aqui. É o significado desse número 666. Maravilha. Pastores, ai. É melhor ficar atento, porque Apocalipse é um capítulo, é uma revelação muito complicada. Mas os fiéis, os pastores acham que os fiéis dentro das igrejas têm dificuldade de compreender isso, ou é algo já de domínio comum? O apóstolo, esses capítulos da revelação, quer seja de Daniel, quer seja do Apocalipse, acha que a igreja, os fiéis normalmente têm esse domínio? Ou é uma coisa assim muito mais elaborada só dos líderes? Os fiéis, não creio que todos os fiéis têm a facilidade de entender. É por isso que temos pastor que Deus capacitou para explicar aos crentes. Conforme acabei de dizer, palavras anteriores, uma revelação só é compreendida com a ajuda do Espírito Santo. Okay. O Apocalipse é um livro muito complicado. Para entender o que está escrito aqui, precisamos do Espírito Santo. Os cristãos não têm assim essa facilidade de entender. Agora, cabe a nós, os homens de Deus, que temos a responsabilidade de explicar ou trazer a luz aos que vêm adorar a Deus. Tentar mostrar esses sinais, os sinais do fim de tempo, tentar descrever essas revelações como Apocalipse 13, Daniel capítulo 7, fazer entender ao povo o que significa, para que o povo não venha se perder amanhã. Tá bem. Porque a perseguição começou. Desde o momento em que o João teve essa revelação, havia um império, o governo romano que estava sob a igreja. Então, com essa perseguição, nós só devemos dizer ao povo, em geral, que guardam a sua fé. Sejam firmes na palavra de Deus, não importa a perseguição, vamos guardar a nossa fé em Jesus Cristo, Ele virá um dia. Amém, amém, apóstolo, amém. Pastor Diniz, últimas palavras, porque nós já não temos mais tempo. É muito bom estar aqui com os senhores pastores, mas a televisão só nos deu uma hora. Então, o tempo já passou. Nós agradecemos por terem vindo. Obrigado mesmo. Nós nos sentimos honrados de aceitarem o nosso convite sempre que ligamos. Nossa produção vai insistir em ligar para os senhores. Amém. Para sempre que puderem vir aqui partilhar. Então, abraço aí às vossas famílias, mas deixem os vossos abraços e as últimas considerações relativamente ao tema e nós vamos já para terminar esse programa. Ok. Uma última palavra aos telespectadores, é aquilo que já foi dito aqui. Muitas pessoas, às vezes, aguardam que vão colocar um chip no futuro. Não, mas enquanto a marca ela é colocada exatamente sobre quem faz aquilo que não está nas Escrituras. Este está sendo marcado. É por isso que a Bíblia chama a atenção, estejam alertas, né? Para as pessoas, então, não especularem, dizendo que aquilo é Facebook, nada disso. Isso é uma tática exatamente do inimigo, desviar o verdadeiro significado para que as pessoas incorram nesse sistema e ali já estão muitas das vezes sem saber. Tá bem. Quero deixar um abraço aqui para as igrejas que eu pastoreio, a igreja da Simangola, Andala Mulemba e do Bairro Novo. Um abraço aos irmãos e aos telespectadores também da Palanca TV. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, apóstolo. Que Deus seja louvado. Também quero deixar uma saudação com a paz de Cristo a todos os telespectadores da TV Palanca e ali ao Ministério Graça Abundante e a todos os crentes em geral que nos acompanham na província de Benguela. Vamos aguardar a vinda de Cristo.
não vamos ouvir especulações que o chip vão pôr carimbo. Vamos orar, manter a vida de oração ativa. O Senhor estará a revelar coisas a nós para que não possamos cair na armadilha do diabo. Maravilha, muito obrigado. Eu vou falar rapidinho com Joel Bonga. Ele vai terminar este programa. Joel, bem-vindo aqui ao nosso encontro com Yahweh. Tenha bondade, Joel. Como está, irmão? Obrigado, tudo Tranquilo? bem? Está tudo bem, sim. É cantor, né? Sim, sim. Quem é o Joel? Joel, canta onde? Começou quando? Qual é a ideia, irmão? Joel Bonga é músico. Eu acho que algumas pessoas que estão nos ver pela televisão conhecem, porque é uma carreira que vem desde 2000. 2000? Sim, sim. São 20 anos, né? 19? Estamos aí a crescer já com 19. isso. Vem há um tempo, mas cantar a soul desde 2005 Ok. é o que está a acontecer. Que bom, que bom. E vai cantar o que agora? Uma música Vou de cantar CD? uma música de CD, sim, é promocional. Promocional. Está a vir o sim. CD? Sim, está a vir. Maravilha. Estamos a nos preparar por isso. Qual é o título da música? É Abba. É Abba. 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 Ok. É o título da música. Abba. Abba, sim. Ok, Abba. Deixa o contacto para lhe ligarem. Ok, para todos que querem entrar em contato conosco, podem ligar para 937 96 55 e 28. 28? Ok. Obrigado. Bom, Obrigado. tchau. Para a semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Avisa os amigos e vizinhos que nós somos o Encontro com Yahweh, o seu programa. Programa da família. Tchau. Joel, canta a música. Meu Pai, Tu não és apenas meu Deus, Tu não és apenas meu Rei, Tu não és apenas meu Senhor, Tu não és apenas Messias. Eu sei também que Tu és meu Pai amado. Eu sei também que Tu és meu Pai amado. Amado, oh, amado, oh, amado, papai. Tu não és apenas Jeová Jireh, Tu não és apenas Jeová Rafa, Tu não és apenas Elohim, Tu não és apenas El Shaddai, Tu não és apenas meu sustento, Tu não és apenas meu amor, Tu não és apenas meu amigo, Tu não és apenas meu mestre. Eu sei também que Tu és meu Pai amado. Eu sei também que Tu és meu Pai amado. Papai, Ele é o pai de órfãos. Em Salmos ele diz: o meu ser invocará-me, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus. Aleluia. Come on. Celebra comigo, aleluia. Abba é o seu Pai, que ninguém te diz você não pode adorar. O Deus que estamos a adorar é o seu Pai. Tu não precisa
precisas chamar outras pessoas aqui na terra, Pai, porque Ele, o teu Pai que está no céu, Ele te ouve. Adora, bem amado. Celebra o seu Pai. Aleluia. Abba é o teu Pai. É aquele que conhece tuas fraquezas, mesmo assim Ele te ama. É aquele que se aproxima nos momentos da dor. Ele é o seu Pai. É o único sustento que você tem. É o único amor. Ele te ama. Jesus te ama.